Então a primeira coisa que precisamos saber acerca da inveja é isso. Esqueçam isso. Olho gordo, sei lá, que mais, qualquer outro tipo de coisa que possa haver nesse sentido. Isso não vai te tocar. Isso não vai te tocar. Porque é um movimento da alma. A não ser que, repito, a pessoa faça alguma coisa contra você. Então, motivado pela inveja, ela vai lá e te deu um murro na cara. Aí tudo bem. Mas aí veja, o erro não é a inveja, o erro é o murro na cara que ela te deu. Compreendem isso? Então essa é a primeira coisa que nós precisamos saber da inveja. Vamos aqui ao nosso texto. A inveja, sem dúvida, tem muito a ver com a vaidade. Muitos fazem ao espelho da vaidade a mesma pergunta do conto de fadas. Espelho, espelho meu. Há alguma pessoa mais bela do que eu? E quando a resposta é afirmativa, ou seja, sim, há alguém mais belo que você, brota do coração sentimentos de inveja. Porque o amor próprio e a vaidade desejam que cada um de nós seja maior e melhor. Isso aqui nós já vimos ao longo de todas as nossas lives aqui. O orgulho, a vaidade, o amor próprio, eles fazem com que nós queiramos, mais do que isso, não só que nós queiramos, ele faz com que nós imaginemos que somos maiores e melhores do que outros ou do que a própria realidade, e no final das contas, do que o próprio Deus. O melhor da escola, o melhor do trabalho, o atleta mais forte, a dona de casa mais extremada, é aquilo que nós vimos ontem, né? A mãe mais bem-sucedida e por aí vai. Não há nada que deixe uma mulher mais feliz do que ouvir comentar. Já viu a Clarice? Foi a mais elegante, a mais bonita da festa. E não há coisa que deixe mais triste uma mulher vaidosa do que não ser ela precisamente a Clarice. O Cifuentes, ele tem essas jogadinhas, né? Então tá, não tem coisa mais maravilhosa para a mulher do que, olha, Clarice, você viu a Clarice? Como é que ela está linda, como é que ela é bem-sucedida? Você viu como que a Clarice tem uma família bonita? Você já viu a família da Clarice? Não há coisa mais feliz do que ouvir isso. E não há coisa mais triste para uma mulher do que não ser a Clarice. Esse é o fenômeno próprio da vaidade e, portanto, da inveja. A inveja aqui como algo em decorrência, como algo consequente à vaidade. E claro, nós sabemos disso porque lá nas nossas primeiras lives, nas nossas primeiras terapias do meio-dia, nós falamos sobre isso. Já que o egoísmo, já que o amor próprio, já que tudo isso é a raiz de todos os males na alma do homem, sempre que nós incorremos em um pecado, em um desvio de caráter, em um desvio moral, anterior a esse desvio, nós fomos soberbos, nós fomos egoístas, nós fomos vaidosos, nós os amamos mal. Essa é a razão da coisa. É por isso que nós estamos olhando para a inveja como sendo aqui um fruto da vaidade. Isso está muito claro. Mas Alexandre, então o que... Mas tá bom, eu entendi, mas o que é de fato a inveja mesmo? O que é a inveja? Santo Tomás vai nos dar uma definição muito clara e muito completa. O que Santo Tomás diz acerca da inveja? Ele diz o seguinte, ó, a inveja consiste na tristeza perante o bem do próximo. Essa é a primeira coisa. Eu fico triste com o bem do próximo. Então eu fico triste com a vida bem-sucedida do outro, eu fico triste com o sucesso do outro, eu fico triste quando o outro ganha uma coisa que eu julgava que deveria ganhar, eu fico triste quando o outro está feliz. Então sempre que eu estou triste pelo bem do próximo, eu estou sendo invejoso. E a tristeza não é só uma melancolia, não é só, nossa, eu estou tão tristinho. Não é só isso, não. É o fato de eu não me alegrar. É o fato de, por dentro, eu ficar repudiando aquilo, inclusive torcendo para dar errado. É um movimento muito comum da inveja, por exemplo, ao ver alguém ser bem-sucedido, ao ver alguém ganhando algo, sendo visto pelo mundo, seja lá o que for, é muito comum esse tipo de movimento da inveja aqui. Ah, mas vocês não conhecem fulano. Uma hora fulano vai cair do cavalo e aí vocês saberão que ele é. Ou seja, torce para dar errado. Esse é o movimento da inveja. É uma manifestação da inveja. Então, a inveja é a tristeza pelo bem do outro. Mas é só isso? Não. Consiste na tristeza perante o bem do próximo, considerando como mal próprio.
porque se julga que ele diminui a própria excelência, honra e fidelidade. Então veja, não é só, o invejoso ele não só se entristece com o mal do outro, ele toma aquilo como uma afronta pessoal. Ele toma aquilo como uma ofensa a si mesmo. Ele julga que o bem do outro vai prejudicá-lo. Ele julga que o sucesso do outro vai feri-lo. Vai ferir a sua honra, a sua imagem. E por isso ele se inveja. O invejoso, ele se acha sempre, ele se vê sempre numa situação de egoísmo. Deixa eu até tomar aqui, ó. Não sei se está aqui. Eu acho que está lá dentro. Tem um livro do Fulton Sheen. Aqui, não é esse aqui não. Não tá, tá aqui, ó. Pronto, achei. Ele vai falar exatamente sobre isso, acerca da inveja. Quer ver? Ver se eu acho rápido aqui, ó. Ele começa falando como o próprio Santo Tomás. A inveja é a tristeza por causa do bem do outro e a alegria por causa do mal do outro. Esse é outro ponto, né? O invejoso ele também se alegra com o fracasso do outro. Ou seja, quando o outro cai, ele completa aquele primeiro raciocínio. Eu sabia, eu avisei, este aí nunca me enganou. Bem feito. Veja, não é um movimento de justiça. Uma coisa é nós nos alegrarmos com a justiça feita. Outra coisa é nós nos alegrarmos com o fracasso do outro. Isso é inveja. E ele fala, o Fulton Sheen fala muito duramente contra a inveja. Olha o que ele diz. O que é a ferrugem para o ferro, o que são as traças para a lã, o que são os cupins para a madeira, é a inveja para a alma. Ou seja, a inveja vai corroendo a alma. A inveja vai apodrecendo a alma por dentro. Por quê? Porque ela é o assassinato do amor fraternal. Nós vamos matando o amor fraterno, o amor pelo próximo. Nós não estamos aqui preocupados com a justa inveja. Alexandre, existe uma justa inveja? Sim, existe uma justa inveja. Lembremos-nos que a inveja é uma paixão da alma. As paixões, elas não são nem positivas, nem negativas em si mesmas. E sim, o modo como eu as vivo é que as tornará boas ou ruins. É que farão delas, que farão de nós, né, estar no vício ou na virtude. Então, como é possível ter uma inveja boa? Admirando o outro. É possível, veja, eu posso olhar para o outro, ver que ele fez algo de bom, eu posso admirar aquilo e começar a pensar, nossa, será que se eu fizer o mesmo para alcançar isto que é bom, eu conseguirei? Vou imitá-lo. Isso é muito digno. Isso é a inveja boa. É a admiração. É a inveja santa, irmão, é isso mesmo. É uma santa inveja. Tanto que São Paulo fomenta isso. Ele fomenta isso, ele diz, olha, imitem-me. Podem me imitar, por quê? Porque eu imito a Cristo. Se vocês me imitarem, vocês serão santos. Porque já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Então permitam que Cristo viva em você também. Veja, a inveja santa, como diz aqui o irmão Éder, a boa inveja, ela faz crescer em nós o bem, ela promove o bem. Ela sempre promove o bem. Por quê? Porque ela advém do amor. Ela advém do amor. Veja se eu queria achar um outro ponto aqui, que eu não lembro onde mais que está. Quer ver? Tá bom, não vou ficar procurando aqui não, mas eu lembro de cor. O Fulton Sheen, ele traz um outro elemento muito interessante acerca da inveja, que é a questão do senso de injustiça, da percepção de injustiça. O invejoso, ele não só se entristece com o bem do outro, ele não só enxerga o bem do outro como uma afronta à própria imagem, como um ataque à própria reputação, como também ele se coloca numa situação de pura injustiça, ou seja, o mundo é injusto para comigo. O mundo deu para aquela pessoa, Deus deu para aquela pessoa, o patrão deu para aquela pessoa, a igreja deu para aquela pessoa algo que deveria dar para mim. O invejoso, ele se sente injustiçado.
E mais, ele se torna um grande vitimista. E qual é o problema? O problema é que o outro fez por merecer aquilo que conquistou, já que é bom. Porque se não fez por merecer, não é nem bom. Aí é burrice ter inveja de algo ruim. Aí é burrice. Aí não é nem inveja mais não, aí é bobeira. Se o outro conquistou algo de bom, seja por graça ou por merecimento, porque tem isso também, tem pessoas que ganham as coisas de graça. Nós somos agraciados o tempo todo da parte de Deus. Mas de algum modo há um merecimento ali. Ou há um merecimento próprio da pessoa, ou alguém o fez merecer algo. Fato é que eu não tenho porque ninguém me fez merecer e porque eu não mereço. Então é um sentimento de injustiça completamente injusto. E a consciência do invejoso, ela reclama. Ela sabe. Ela sabe por quê? Porque o invejoso, ao se entristecer com o bem do outro, ao se vitimizar, ao se colocar nesse lugar de ser o pobrezinho dos pobrezinhos, do mais injustiçado da face da terra, ele também sabe que não vai alcançar aquilo que o outro alcançou. Alexandre, como é que ele sabe? Ele sabe fomentando ainda mais o seu vitimismo, ou seja, justamente porque ele sabe que não vai alcançar aquilo que o outro alcançou, porque ele não está disposto a pagar o preço, porque ele não vai se esforçar para o mesmo, só lhe resta aumentar o seu vitimismo. Só lhe resta tentar mostrar para o mundo, para Deus, para o outro, que ele é um grande injustiçado e ele vai se diminuindo, ele vai se torcendo, ele vai se dilacerando num drama, numa melancolia, numa tristeza, numa murmuração sem fim, numa reclamação que não passa. E daqui a pouco essa reclamação começa a se transformar em calúnia, em fofoca, em futricagem. Ele não está contente, o invejoso não está contente com a vida do outro e ele começa a bater na vida do outro injustamente, já que ele não vai alcançar o sucesso do outro. Já que ele não será tão bom como o outro. Aonde está o amor? Não tem. É por isso que o Fulton Sheen diz: a inveja é como a ferrugem que corrói o aço ou como o cupim que corrói a madeira. Mas ela corrói a nossa alma, corrói o nosso coração, porque ela mata o amor ao próximo em nós, o amor do próximo em nós. E, consequentemente, ela mata o amor de Deus em nós. Ou seja, nós nos fechamos para o amor de Deus e vivemos vidas infelizes. O invejoso é infeliz, ele é azedo, ele é amargo, ele é desagradável, ele é chato. Essa é a vida do invejoso. E a coisa escala, para por aí? Não, não para por aí. Porque não satisfeito em se entristecer com o bem do outro, não satisfeito em se enxergar como um injustiçado, não satisfeito em se entregar aos vitimismos, às reclamações, não satisfeito em começar a atacar a honra do outro, a fazer fofoca, a caluniar, não satisfeito com nada disso, ele começa a rivalizar com o outro. No quê? No mal. Já que ele não é tão bom quanto o outro, ele precisa ser pior do que o outro. E eu não digo que nem no elemento da malícia, não. Ele precisa ser o mais doente, o mais feio, o que tem mais problemas. E a pior coisa que tem é você partilhar alguma coisa da sua vida com um invejoso. A gente já falou sobre isso, né? Em algum outro momento aqui. Falei, fulano, você não sabe o que aconteceu. Nossa. Vou até dar um exemplo aqui. Antes de ontem eu bati meu dedo na cadeira aqui, ficou até roxo. O trem doía toda a vida. Se eu chegasse pro invejoso e falasse assim, fulano, você acredita que eu bati meu dedo? Tá aqui, ó, tá até roxo aqui, ó. Nossa, tá doendo. Se o fulano é um invejoso que já tá nesse descontentamento de vida, nessa amargura, ele vai falar assim, vai no médico aí, meu filho, vai lá. Não, ele fala assim, mas você bateu só o dedinho e eu que quebrei meu pé. Isso aí não é nada. Isso aí não é nada, eu já quebrei os 2 pés do tornozelo. E meu ombro tá sem tendão, já arrebentou tudo. O invejoso é assim. Ele não consegue se equiparar ao outro de quem ele tem inveja pelo sucesso, ele começa a rivalizar por baixo.
ele começa a rivalizar por baixo. Já que ele não pode ser melhor que o outro, ele faz de tudo para ser pior do que o outro. Mais vitimista. Mais desgraçado. É absurdo, né? Não é absurdo? Mas essa é a realidade do invejoso. Essa é a realidade do invejoso. Infelizmente. Isso faz sentido, sim ou não? Vocês conhecem pessoas assim? Quero ouvi-los aí, hein? Ou não é assim, ou eu tô errado? Se eu tô errado, pode dizer aí. Alexandre, discordo, hein? Não acho que é assim. Vamos continuar aqui com... Muito bem, senhor Nilson. Ótimo. Vamos continuar aqui. O homem é alto ou baixo de acordo com o seu referencial. Em medidas astronômicas de anos-luz, o quilômetro é uma bagatela. É verdade, né? Se nós pensarmos aqui na distância que há entre aqui e a Lua, 1 quilômetro é uma medida ínfima. É nada. Mas se eu pensar no tamanho de um terreno de um lote para construir uma casa, 1 quilômetro de extensão é muita coisa. Então as coisas são o que são e são medidas baseadas em referenciais. Somos muito maiores do que uma formiga e somos infinitamente menores do que Deus. É isso que ele está falando aqui. A altura da personalidade, agora ele vai explicar o porquê da analogia, a altura da personalidade é medida muitas vezes pelo contexto humano que a rodeia e que lhe serve de referencial. Por isso, se invejam habitualmente as pessoas que elevam o nível. Elevam o nível. Esse é o ponto, né? Ninguém inveja uma pessoa ruim, né? É o que eu falei agora, invejar o mal é bobeira, é burrice. Eu fui assim até alguém desejar algo que eu tenho. Ah, pois é, senhor Nilson. Muito bom, muito bom. É bom, assim, é bom às vezes nós experimentarmos do próprio veneno. Para que nós entendamos a nossa própria mediocridade. É isso que o Francis está falando. A depender do meio que nos rodeia, e sobretudo, e é por isso que a inveja é tão patente nos nossos tempos. Por quê? Porque o nível é baixo. Nós vivemos muito mais mediocremente do que os nossos avós. A nossa vida hoje é muito mais baixa do que há 50 anos e mais baixa ainda do que há 300 anos. De modo que, se temos uma vida tão medíocre, se a nossa vida pouco vale, se nós fazemos tão pouco das nossas vidas com as baixezas que nós tanto incorremos, quando alguém um pouquinho acima da média surge no nosso ciclo, no nosso mundo, a gente já vem com desconfianças, né? Esse aí não sei não, hein? Veio de fora, fulano tá se achando, né? Não é assim que as pessoas falam? Não, às vezes ela só é melhor mesmo. Às vezes ela só é melhor que você. Ela só é melhor que eu. Simples assim. E ao invés de eu gozar da presença deste que está elevando o nível, ao invés de eu me aproveitar da companhia deste para que eu seja melhor, para que eu aprenda mais, não. Eu o invejo. Esse é mais um dos retratos do baixo nível das nossas vidas. Da nossa vida atual. Se invejam o primeiro da turma, o artista genial, o melhor músico, o melhor pintor, o melhor cantor. Se invejam o coordenador de pastoral, ou aquele membro novo que entrou no grupo de oração, o novo coordenador. Se inveja a pessoa bem-sucedida, o milionário, o executivo, o jovem que é brilhante. São os que com a sua dimensão fazem sombra. E surge o secreto desejo de que brilhem menos. O invejoso deseja que o outro brilhe menos. De que de alguma maneira falhem. Tristeza pelo sucesso alheio, alegria pelos erros que os outros cometem. Daí brota o tal do espírito crítico.
e todas as suas sequelas, que com imensa colônia de fungos crescem na vida social. Olha só, se o Fulton Sheen trouxe analogia com a ferrugem, com a traça, com o cupim, o Cifuentes trouxe analogia com os fungos que vão tomando aquele bolor, aquele trem mal cheiroso, de aspecto esquisito, verde, aquilo que faz mal. E se o Fulton Sheen diz que a inveja mata o amor fraternal, o Cifuentes diz que a inveja, ela toma a vida social, o que é a mesma coisa. Quais são os resultados? Aquilo que eu já disse. Murmuração, difamação, maledicência, a detração, a calúnia, o menosprezo, o mexerico, é tudo isso. Olha, quer saber se você é invejoso? Comece pelo básico. Você é reclamão? Se você é reclamão, no mínimo você já é egoísta. Eu até postei na semana passada um aforismo sobre isso, né? Pouco crê quem muito murmura, quem muito reclama. Porque quem está reclamando o tempo todo está atentando contra a providência de Deus. E se eu começar a reclamar do outro, há grandes chances de que eu esteja na inveja. Primeiro, porque eu já não estou amando o outro. Eu estou ali o tempo todo, não estou o amando. Segundo sinal, fofoca. Tá falando demais da vida do outro? Tenha certeza. Tenha certeza. Você já está sendo aí alimentado e enganado pela ideia, pela inveja. Tenha certeza. Você começa a diminuir o outro, a criticar. Você começa a acusar o outro, a fazer inferninho na vida do outro, no seu grupo social, no seu convívio. Pode saber. São grandes as chances de que você seja invejoso. Egoísta você já é. Egoísta você já é. Você já ama mal já. É que além disso, provavelmente você é invejoso. É por isso que se criticam as pessoas e as instituições de destaque. Veja, é o que acontece com a igreja, por exemplo. Boa parte dos ataques, sobretudo os ataques modernos que hoje se dão na internet, que são ataques de fala, contra a igreja, por exemplo, são ataques invejosos. Simples assim. São ataques invejosos contra a cristandade. É simples. Só se jogam pedras nas árvores que dão frutos. É a atitude da tia solteirona, que fala mal do namoro da sobrinha. Ou dos que criticam a mãe de família numerosa, que se dedica unicamente ao lar. Ou a crítica do funcionário honesto, ao funcionário honesto, ao cristão coerente, ao marido fiel, apelidando-os de exagerados, de bitolados, de quadrados, de fanáticos. A frustração, a impotência, a incapacidade manifestam-se aqui em forma de crítica. Isso aqui é a coisa mais comum que tem. Qualquer um que tem uma vida minimamente reta é alvo de inveja. E, desculpa aqui a palavra, foda-se. E aí entra um ponto, tá bom, gente? Se nós somos os objetos da inveja, ou seja, se a pessoa tem inveja de nós, desculpa aqui a palavra, caga pra isso, pelo amor de Deus. Isso aqui não é uma coisa que nós devemos nos preocupar, não. O fulano tá com inveja de mim. Aí é você se tendo em alta conta, sabe? Se você dá importância pra inveja que os outros têm em você, você está acreditando nisso. Tolice danada. Claro, também não fica dando abertura, né? Essa pessoa afasta, sei lá. Agora, nossa, a inveja do outro vai... isso aqui deu errado porque o fulano colocou o olho gordo. Pelo amor de Deus, gente. Vocês estão loucos? Agora, nós devemos nos preocupar se não há em nós movimentos de inveja. Essa deve ser a nossa preocupação. Mas sem dúvida alguma, será que eu não estou sendo invejoso? Então vocês percebem que a inveja não é só uma simples cobiça? Não é só querer o do outro, não. A cobiça é um dos vícios anexos à inveja. Mas não é só isso.
É tão desgastante a convivência com pessoas assim. É desgastante, mas assim, não é tanto não, ô Danúzia. Não é tanto não. A gente tem que ter caridade com as pessoas. As pessoas, elas precisam do nosso amor. Muito embora, veja, amar o invejoso é algo também difícil. Não o movimento de nós o amarmos, é que muitas vezes o nosso amor para com ele o ofende. Ofende o seu ego. Né? A pessoa já está com inveja de nós ainda a amamos, ela se sente ofendida. Fala, não, mas por que o fulano é tão bom assim? Ele não há nada que o desabone, não? É meio que isso a coisa. Mas, assim, desculpa, não é tão difícil assim viver com um invejoso, não. Nós precisamos amá-lo. Agora, amá-lo corretamente, tratá-lo como gente. É assim que se dá o nosso amor pelas pessoas. É tratando as pessoas como gente. Como elas precisam ser tratadas. É simples. A nossa preocupação deve estar primeiro em nós. Se não há movimentos de inveja, de egoísmo em nós. Se o fulano tá com inveja de você, desculpa, caga pra isso. Foda-se. Vai viver a sua vida. Você continua tendo que viver a sua vida. E mais, se você não tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, eu cairei mesmo. Mas eu não cairei pelo olho gordo do outro, não, eu cairei porque eu sou frágil. Porque eu vacilei. Então, vamos cuidar das nossas vidas, pelo amor de Deus. Cuidemos das nossas vidas, é só isso que a gente precisa. Só isso. Agora, existe um segundo motivo para esses nossos ataques, para as calúnias e tudo mais, que é o criticar para que sejamos consolados. Ou seja, a crítica do outro, criticar o outro nos consola de algum modo. É tão consolador reparar nos defeitos dos outros, sobretudo aqueles que são mais virtuosos, nas gafes, nos vacilos, na ignorância dos outros, nos deslizes dos padres, nas limitações dos poderosos, na burrice dos sábios. Alegram-se os medíocres com os defeitos dos outros, porque com eles se consolam dos seus próprios defeitos, avalizando com isso a verdade daquele outro provérbio tão antigo como expressivo. O mal de muitos é o consolo dos tolos. O mal de muitos é o consolo dos tolos, é o consolo dos burros. Isso só mostra a nossa mediocridade. Isso só revela a nossa baixeza de vida. Simples assim. Quando nos detemos, quando gastamos tempo para criticar o outro, para falar mal da vida do outro, muitas vezes com áreas de vitimismo. Ai, nossa, você viu o que fulano fez, né? Ai, a gente não merece isso, né? Às vezes não merece mesmo não, mas desculpa, cala a boca. Para de ficar apontando o dedo pro outro, pelo amor de Deus. Vai cuidar da sua vida. É o melhor que você faz. E aí, quando o outro erra, que alegria. É um consolo, né? Parece que aquele que até então era maior do que eu, ele é tão medíocre como eu. Veja, a consolação não se dá porque eu cresci. Se dá pelo fato de que eu sou tão baixo e que o outro se rebaixando ao meu estado, isso me consola. Vamos todos viver na mediocridade. Vamos todos viver na baixeza de vida. Ai, que maravilha. Pronto, agora somos todos iguais. Somos todos miseráveis. Percebe o quanto a inveja destrói as nossas almas, as nossas vidas? É um inferno, gente. Ela corrói mesmo, corrói. E ela vai rebaixando a minha vida. Ela vai destruindo a minha vida. Não sejamos assim. Nós vamos começar por onde? Fechando a boca. Fechemos a boca. Vamos parar de olhar para a vida do outro e vamos começar a cuidar das nossas vidas. É o melhor remédio para a inveja. O melhor remédio para a inveja é cuidar da própria vida. Simples. Vamos parar de queixas, sabe? Queixinhas pequenas. Ai, mas fulano fez isso comigo. Ai, Alexandre, você não sabe o que eu passo. Tá bom. Não sei mesmo, não. É verdade, você tem razão. Não sei o que você passa, não. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso.
Ok? Fechamos? Dúvidas? Questões? Comentários? Faz sentido sim ou não? Nós falaremos na nossa próxima live sobre o tema da ironia. A ironia como mais um fruto da vaidade. Mais uma filha da vaidade. Certo? Provavelmente a nossa próxima live será na quinta-feira. Se der para eu aparecer aqui amanhã, vou aparecer. Mas provavelmente na quinta-feira. Tá bom? Falaremos sobre a ironia. Lembrando, comunidade do Discípulo Amado, se quiser fazer terapia comigo, links todos na descrição dos vídeos do YouTube e também aqui no meu Instagram. Eu gravei, tá bom? A live vai ficar salva aqui no Instagram, mas para aqueles que acompanham no YouTube, gravei aqui toda a nossa live, vou postar lá no YouTube em outro momento, tá bom? Fechamos? Meus queridos, um abraço, fiquem com Deus.